Olá, eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. A agrometeorologista faz projeção sobre a previsão do tempo com a entrada da primavera. Pequenos produtores resistem à crise da pecuária leiteira no sul de Minas. A gente abre o programa de hoje falando sobre o aumento do greening, pior doença da citricultura que tem deixado o setor em alerta. A Fundecitro fez um levantamento e reduziu em 3 milhões de caixas para a safra 22 e 23. Os pomares mais afetados estão na região sudeste. A Fundecitro reduziu em 3 milhões de caixas a safra de laranja 22-23 em um novo levantamento. A fundação também divulgou um novo alerta sobre o greening. A safra ela está um pouco acima do ano passado, né? Ela é 19% acima. É praticamente a média dos 10 últimos anos, né? Então nós estamos não numa safra muito grande, mas melhor do que na safra passada. E o grande motivo dessa safra estar melhor são as chuvas bem distribuídas que aconteceram desde o florescimento, né, em outubro do ano passado, até o momento. O que aconteceu, né, em relação a essa revisão do número comparado ao número de maio, que foi a primeira estimativa da safra, a gente teve uma redução de quase 3 milhões de caixas, porque as chuvas de maio desse ano até agosto elas foram bem abaixo da média histórica. A nova estimativa foi de 314 milhões de caixas de 40 quilos e a revisão apontou uma ligeira queda de 0,9% em comparação com a estimativa anterior. De acordo com a Fundecitro, as chuvas irregulares de maio até agosto deste ano foram abaixo da média histórica. Então, os frutos eles ficaram menores, né? Os frutos que já foram colhidos, né, que são os frutos das variedades precoces, eles ficaram menores do que aquela projeção inicial de tamanho de fruto, e por isso houve essa redução de quase 3 milhões de caixas na safra, na expectativa de colheita. E a ação do fenômeno Laninha também é motivo de preocupação para os citricultores. Vinícius ressalta a redução da projeção do tamanho dos frutos. Reduzimos essa projeção do tamanho, né, dos frutos que vão ser colhidos nessa safra. Inicialmente, nós estimávamos, projetamos 158 gramas por fruto e nessa revisão já é de 156 gramas por fruto. Esse não é um tamanho grande, são frutos pequenos, né, desse tamanho, um pouco melhores, né, do que do ano passado, que a gente terminou a safra com frutos extremamente pequenos, né, era 143 gramas, no ano passado, por conta do Laninha, né? O último levantamento da Fundecitro também apontou outros dados a respeito da incidência do greening no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais, que mostrou um aumento no índice médio de árvores contaminadas, que chegou a 24,5%. Quase um quarto de todo o cinturão citrícola das árvores estão já com a doença, estão com greening. E isso é um dado muito preocupante. E ainda mais preocupante que nesse último levantamento, a incidência média de contaminação subiu mais nas propriedades maiores. E nessas propriedades maiores, a gente tem cerca de 50% das laranjeiras do cinturão citrícola. E nessas propriedades, essas propriedades grandes, a incidência aumentou de 14% do ano passado para mais de 19% nesse último levantamento. O início da primavera e as incertezas climáticas. Nossa equipe conversou com o agrometeorologista que fez uma análise sobre o clima. Vamos ter chuva suficiente para as culturas de verão? Acompanhe. A primavera teve início no dia 23 de setembro aqui no Brasil e vai até o dia 21 de dezembro. No Brasil Central, a previsão climática aponta para o retorno gradual das chuvas, principalmente em outubro, o que será importante para a elevação do armazenamento de água no solo e estabelecimento das fases iniciais das culturas no campo, como a soja, milho e algodão. Já há previsões de chuvas, né, para agora, para esses próximos 10 dias, porém, essas chuvas são muito irregulares, então falar que vai chover para plantar, vai. Mas o que o produtor tem que tomar cuidado nesse momento é não soltar o plantio no pó. Porque, como as chuvas estão muito irregulares, agora nesse início de safra, pode ser que não caia os volumes necessários na área que ele plantou. Então espera chover e aí ver se tem umidade para plantar ou não. Tendo umidade, pode plantar, porque é fato que as chuvas
vão ocorrer em todo o Brasil ao longo desses próximos 10 dias, mas as chuvas, o regime de chuva só se consolida de fato, né, aquelas chuvas mais frequentes, abrangentes e com bons volumes mesmo, a partir do dia 10, entre o dia 10 e dia 17 de outubro. Então, até lá, há previsões de chuvas, mas mais irregulares ainda. De acordo com o agrometeorologista, um déficit hídrico acentuado é natural nesta época do ano, principalmente por ser um período com baixo registro de chuva. Então, normalmente, todo ano acontece isso. As chuvas ficam mais ao sul durante o inverno, eleva um pouco os níveis de umidade no sul, fato esse que aconteceu esse ano, e toda a região centro-norte do Brasil é com poucas chuvas, o que isso é a climatologia do Brasil, né? Agora, com o retorno das chuvas, essas chuvas estão ocorrendo, os níveis de umidade estão se elevando e a tendência é que até os próximos 15, 20 dias tudo isso se normalize. A atenção maior está na cultura do milho, que se compromete com a baixa umidade do solo, principalmente na região sul do Brasil. Nosso único receio esse ano está sendo um pouco com a cultura do milho no sul do Brasil, em especial ali sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Entre novembro e dezembro pode ter um período um pouquinho de estiagem, alguns dias de estiagem. E como a cultura do milho nesse período vai estar numa fase aí crítica para déficit hídrico, ou seja, nas fases de florescimento e início de enchimento de grão, então pode haver alguma perda localizada. Mas para o café, este é um momento propício para a abertura de florada nos cafezais, o que traz a esperança de uma nova safra para 2023. As chuvas que estão ocorrendo essa semana e que são vários dias seguidos, vai realmente induzir o florescimento, não tenha dúvida nenhuma. Veja o que mais é destaque no agronegócio. As chuvas dos últimos dias têm fortalecido a segunda florada nas principais regiões produtoras de café do Brasil, com destaque para o sul de Minas. As floradas que têm ocorrido na região podem ser as mais importantes para a safra que será colhida no ano que vem. As chuvas registradas nas 2 últimas semanas impulsionaram floradas de grande intensidade no sul de Minas, as principais entre os dias 25 e 26 de setembro. A região já havia registrado uma primeira florada nos cafezais no final do mês de agosto, porém sem o registro de chuvas, uma florada com intensidade de média a baixa. E as previsões são de clima dentro da normalidade para a próxima safra, mesmo com a ocorrência do fenômeno Laninha. Se tratando do sul de Minas, as previsões para o mês de outubro são de chuvas acima da média. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do agronegócio para você.